Em dezembro de 1945, Clarice Lispector ganhou de presente da sua irmã Elisa o livro Beleza e Personalidade por Veronica Dengel, O Livro Azul da Mulher, uma publicação americana recém-traduzida para o mercado brasileiro. Então eu resolvi comprar o livro, e nesse vídeo nós vamos falar sobre ele e sobre os padrões de beleza e de comportamento femininos aqui no Brasil na década de 1940. Meu nome é Pauline Kiesler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. É provável que você conheça Clarice Lispector pelas citações de internet, algumas das quais nem são dela, mas abafa caso. Ou, dependendo das suas referências, também a conheça como uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Autora de clássicos absolutos como Perto do Coração Selvagem, Laços de Família e A Paixão Segundo GH. Clarice Lispector se formou em Direito numa época em que ainda não era exatamente comum que as mulheres tivessem acesso a uma educação formal aqui no Brasil. E ao longo da vida, ela várias vezes teve o seu talento literário questionado por, editores homens, que diziam que ou tinha que ter um homem escrevendo por trás do nome dela, porque não era possível que uma mulher escrevesse daquela maneira, ou que a escrita, o trabalho literário dela era estragado pelos temperos femininos, para usar uma expressão que foi utilizada na época para se referir a ela. Então não é exatamente de se estranhar que quando Clarice Lispector foi convidada a escrever uma coluna direcionada para o público feminino na revista O Comício, ela tenha feito isso sob um pseudônimo, Teresa Quadros. Também tem bastante a ver o fato de que O Comício era uma publicação abertamente contrária a Getúlio Vargas e em muitas das colunas escritas por Clarice/Teresa, a gente tem uma boa dose de subversão do modo como as próprias colunas e revistas femininas pensavam as suas leitoras. Mas isso não significa que os textos de Clarice/Teresa tenham ficado completamente à margem do que se esperava das mulheres em 1940 e 1950. Especialmente quando o assunto era a aparência. Então, enquanto a gente se prepara para mergulhar nas páginas desse livrinho aqui, aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, comentar e também compartilhar. Beleza e Personalidade por Veronica Dengel, O Livro Azul da Mulher, foi publicado pela mesma editora responsável pela revista O Cruzeiro. E aqui eu preciso fazer uma pausa para colocar essa informação em contexto, porque se você tem menos de 24 anos, é muito provável que o seu acesso a informações sobre beleza e comportamento tenham vindo da internet através dos conteúdos de blogueiras e de influenciadoras. Mas para nós, das gerações anteriores, essa informação chegava pela televisão ou principalmente pelas revistas direcionadas ao público feminino. Essas revistas eram vendidas até nos supermercados. E numa coisa que hoje é mais rara do que foto sem filtro, banca de jornal. Mas elas também podiam ser assinadas e você recebia diretamente na sua casa. E embora as revistas direcionadas ao público feminino existam no Brasil desde a época do Império, elas ganharam força mesmo foi no século XX. E isso está muito relacionado com coisas como o aumento do número de mulheres alfabetizadas, o aumento da população urbana, mas também com uma mudança radical em relação ao conceito de beleza. A gente já tem vários vídeos aqui no canal em que eu falo sobre os padrões e os procedimentos de beleza de outras épocas, até sobre como as pessoas se maquiavam e até quais eram os produtos exatos que elas usavam. E nesses vídeos eu acabo sempre esbarrando numa coisa, principalmente quando a gente está falando de século XIX, a relação direta entre beleza e virtude. A ideia geral era de que quanto mais virtuosa e decente fosse a mulher, mais isso ficaria aparente na sua beleza física. E até por isso, tentativas de parecer mais bonita através de cosméticos eram não só inúteis, mas totalmente censuráveis. E não, isso não impedia as mulheres de usarem cosméticos. Elas só tinham que fazer isso escondidas e negar até a morte. Igualzinho certos influenciadores atuais cheios de procedimentos cirúrgicos que juram que ficaram nesse shape só porque tem foco e determinação. Perseguir ativamente a beleza não era uma coisa bem vista no século XIX. Então as mulheres meio que faziam isso de forma escondida, com preparações domésticas ou produtos que eram vendidos de forma muito discreta. Mas depois da Primeira Guerra Mundial, com os loucos anos 20, isso mudou completamente. Porque a beleza passou a ser vista não como uma consequência da virtude, mas como algo que poderia ser conquistado com as estratégias corretas. Na real, algo que deveria ser conquistado, que era quase um direito de todas as mulheres.
E aí a gente vê as mulheres passando a usar maquiagens que eram impensáveis para a geração das mães delas. Só que na época da Segunda Guerra Mundial, esse discurso já está mudando de novo, e a beleza deixou de ser vista como um direito e passou a ser vista como uma obrigação das mulheres. Enquanto as expectativas da sociedade colocavam o valor do homem na sua capacidade de prover a casa e a família e de ser bem-sucedido profissionalmente, a pressão sobre a mulher de 1940 já não era tanto de gerar herdeiros e ser uma vitrine da riqueza do marido, mas de ser uma dona de casa exemplar e de estar sempre arrumada e perfeita. Se você assistiu a série Mrs. Maisel e ficou com o queixo no chão naquelas cenas em que ela se levantava antes do marido para se maquiar e se media todo santo dia, não, isso não é uma licença poética dos criadores da série. Inclusive, esse livrinho aqui tem um rosário de exercícios que as mulheres deveriam fazer em casa para manter a forma e até uma tabela de quais eram as medidas ideais para as mulheres, e até chegar às raias de ter a medida ideal do tornozelo. Mas tem uma notinha de rodapé na tabela que indica que as medidas são apenas uma conversão dos originais baseadas nas mulheres dos Estados Unidos. E aqui é o ponto em que a gente vai precisar bater um papo muito de pertinho sobre o que rolou no século XX, para que a referência de beleza aqui no Brasil deixasse de ser importada da França e passasse a ser importada dos Estados Unidos. No começo do século XX, a revista O Cruzeiro era a maior publicação brasileira direcionada para o público feminino. Ela começou a ser publicada em 1928 pelos Diários Associados, que na época era o maior grupo de mídia do Brasil e um dos maiores do planeta. Na sua primeira edição, ela já foi anunciada como a revista contemporânea dos arranha-céus, deixando bem claro como queria ser uma publicação totalmente moderna. E até 1975, ano de sua última publicação, o Cruzeiro foi uma referência, com capas coloridas, muitas ilustrações e fotos, e colunas regulares sobre moda, celebridades, culinária, comportamento e até política, que eram direcionadas principalmente para mulheres jovens e ajudaram a difundir padrões de comportamento e de consumo cosmopolitas em todo o Brasil. E caso você tenha ficado curioso para conhecer um pouquinho mais sobre essa revista, o acervo dela está disponível, se eu não me engano, quase que integralmente, de maneira totalmente gratuita, no site da Biblioteca Nacional. Um nome muito presente nas páginas do Cruzeiro é Elza Marzullo, que assinava as colunas de moda e beleza e ainda uma seção respondendo cartas para tirar dúvidas específicas das leitoras. A Elza Marzullo não era lá muito simpatizante da influência francesa na moda e na beleza, então as referências que ela trouxe para a revista Cruzeiro vinham todas dos Estados Unidos. Ela analisava as roupas, maquiagem e cabelo de atrizes de cinema e dava dicas de como as brasileiras poderiam se apropriar desses estilos. E ela foi a responsável por traduzir o Livro Azul das Mulheres e fez isso muito rápido. A versão americana foi publicada em 1943 e a brasileira saiu já em 1945 pela mesma editora da revista Cruzeiro. De acordo com a publicidade da própria revista, o livro custava 80 cruzeiros e isso é uma informação bastante importante. O salário mínimo foi instituído no Brasil em 1940 por decreto do então presidente Getúlio Vargas e ajustado por determinações do governo. Em 1943, que é o ano mais próximo de referência que a gente tem, o valor era de 380 cruzeiros, o que significa que o Livro Azul da Mulher custava aproximadamente um quarto de um salário mínimo. E isso significa que o livro foi, desde o início, muito bem direcionado para um público de mulheres de classe média para cima. O que fica bem evidente quando a autora fala especificamente para as mulheres que trabalhavam fora, mas se referindo sempre às que trabalhavam em escritórios, lojas, bancos e centrais telefônicas. É realmente muito específico. Ele não é um livro pequeno, tem quase 500 páginas, capa dura, e a minha cópia é a da segunda edição que saiu em dezembro de 45. E agora eu vou mostrar um pouquinho dele por dentro. Ainda não consegui restaurar a lombada porque estou esperando a cola correta chegar. As páginas estão bem ressecadas e com aquele cheiro característico de livro velho, então é preciso algum cuidado para manusear. E é bom lembrar que eu estou fazendo isso depois de lavar as minhas mãos e higienizar elas com álcool 70. Eu não estou tocando com a mão cheia de gordura na página do livro, tá? Esse aqui é o índice e o livro segue uma ordem que eu acho que realmente faz sentido. Ele começa falando sobre alimentação, exercícios físicos, o efeito do clima sobre a saúde, higiene pessoal. Esse capítulo 7, que é sobre skincare,
Depois maquiagem, cabelo, roupas e lá no final tem as partes específicas sobre comportamento. E essa parte aqui da soma é que me chama muito a atenção. Na parte de maquiagem, ele tem mapas de diferentes tipos de rosto para ilustrar a posição de contorno e o formato de cabelo e sobrancelha mais adequados. Mas também como equilibrar a linha dos lábios, dependendo do seu formato natural. E no final tem um teste para você meio que cotar a sua personalidade e comparar com o que você era antes e depois do livro. Todo livro é muito marcado por um discurso de auto-melhoramento, mas não para satisfação própria necessariamente. Tem muito aquele tom de que a mulher precisa ser de um jeito X ou Y para primeiro conseguir um bom casamento, depois para manter o marido, para dar bom exemplo para os filhos, para ser agradável para as outras pessoas. Nunca é para a própria mulher se sentir bem, tá tudo sempre em função de outras pessoas e das expectativas delas. E nessa parte da cotação de personalidade são tantos itens que eu duvido que alguém conseguisse preencher isso aqui sem parecer ou se tornar a Brie Vanderkamp. E se você não pegou essa referência, bem, a Brie Vanderkamp é uma personagem da série Desperate Housewives. Ela é uma dona de casa perfeita dos anos 50, exceto pelo fato de que ela vive nos anos 2000, é totalmente neurótica e parece um robô incapaz de fazer qualquer coisa de maneira espontânea. E o livro me passa demais essa vibe da Brie Vanderkamp, além de fazer uma tentativa extremamente clara de hierarquizar as mulheres entre si. Porque no final da cotação tem a escala de pontos e as mulheres estão divididas em classes. Eu nem preciso dizer para vocês o quanto isso aqui é problemático. Eu não tenho informações sobre a proprietária original do livro, porque o livro em si não tem nenhuma assinatura, não tem uma dedicatória nem nada. Mas no final do livro existe uma marca da mulher que foi a proprietária original dele, que é o preenchimento da tabela de pesos e medidas para mapear o progresso dela e seguir as dicas do livro. Embora ela não tenha preenchido o peso inicial dela, pelas outras informações que a gente tem de medidas dela na tabela, comparando com a tabela de referência, dá mais ou menos pra gente ter uma pequena noção de como ela era fisicamente. Ela colocou que deveria pesar 54,5 kg. Pela tabela, ela estaria entre 20 e 40 anos e tinha por volta de 1,63 de altura. Ela tinha 89 de busto, 73 de cintura e 99 de quadril, o que a colocava num manequim 38 pelas medidas atuais da BNT e com um problema que grande parte de nós também temos: o quadril 1 ou 2 números acima do manequim geral. O resto da tabela está vazio, assim como as folhas da cotação, então não sabemos se ela chegou a seguir o programa de 13 semanas proposto para a mudança total. Para mim é muito bizarro observar como discursos lá de 1940 sobre o corpo feminino continuam sendo repetidos aqui em 2024, 80 anos depois da publicação do livro original. As rotinas do livro são maravilhosas, assim como qualquer rotina de skincare e de autocuidado que você encontra as blogueiras ensinando por aí. E assim como as rotinas modernas, eu só consigo parar para pensar em quem de fato tem não só dinheiro para os produtos, mas tempo para tudo isso. Porque entre trabalhar fora, estudar, cuidar das tarefas de casa, dar atenção para a família, pets, parceiros, amigos, tudo isso sem a ajuda de empregadas, diaristas, babás e muitas vezes até sem o mínimo de ajuda dos próprios companheiros. Quem de nós, meras mortais, tem tempo e disposição para rotina de exercícios, preparar marmita fit, skincare e maquiagem depois de trabalhar o dia inteiro? E é importante falar isso porque sim, eu vou testar algumas das rotinas que estão no livro. Eu sei que será tudo que vocês queriam ouvir, né? Mas vou fazer isso de maneira pontual, ou seja, só para os vídeos, já sabendo que são coisas totalmente fora da nossa realidade. E que quase de certeza também estavam fora da realidade da maioria das brasileiras da época também. Mas eu vou fazer. E vamos torcer pelo melhor para minha pele, eu acho. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a conhecer mais o meu trabalho, porque aqui a gente trabalha com pesquisa histórica séria, sem informações tiradas do olho do Si, e com recortes muito, mas muito claros, de classe e de gênero, caso isso ainda não tenha ficado evidente o suficiente. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo e dá uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui.